Olá, meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Gente, hoje aqui manga curta, esquentou finalmente aqui no sul do Brasil, vamos ver se o tempo firma. Meu grande amigo Saul Dias, inimigo do inverno, vai gostar muito disso, se realmente o clima se manter, mas parece que vem chuva por aí. Mas como eu disse, hoje é sexta-feira, dia do resumão semanal e depois algumas crônicas bastante interessantes. E hoje a gente vai tocar fundo na nova realeza britânica. Mas antes disso, deixa eu pedir para vocês novamente, no início do vídeo, para ninguém esquecer, botão no like, se inscrevam aqui no nosso canal e compartilhem esse vídeo com a sua rede de contatos depois de assistir ele, é claro. Afinal de contas, já que hoje teremos algumas irreverências a mais, é legal saber antes do que repassar primeiro para os amigos. Então, vamos assistir e depois repassar. Mas vamos trabalhar e começar o nosso resumão semanal. Na segunda-feira, além do quadro que vem por aí, eu fiz uma abordagem em função da seca no hemisfério norte. Está pegando pesado, não só na Europa, mas na China e Estados Unidos, e o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos já previu uma brutal queda da safra de soja e de outros produtos que devem ser colhidos nos próximos meses, aí com a chegada do outono. O que vai acontecer? Além disso provocar, evidentemente, um repiquezinho, um aumento maior do preço dos alimentos a partir de outubro, novembro, também pode beneficiar a economia brasileira, especialmente o setor primário. Sim, nós vamos poder exportar com maior valor a soja, o milho e outros produtos, mas nós poderíamos também ter a oportunidade, se forem resolvidos alguns nós logísticos de transporte, especialmente para a Europa, de exportar hortigranjeiros, frutas, de uma maneira mais ágil e com preço melhor. Também, gente, essa é uma oportunidade para as agroindústrias brasileiras melhorarem seu perfil comercial, especialmente no âmbito internacional, e passarem a insistir em contratos melhores, não só aqueles sazonais. O Brasil, como fornecedor marginal de alimentos, marginal num sentido de alimento ruim, mas naquele sentido que só vai fornecer quando não tiver outro lugar para comprar, isso é uma coisa que a gente tem que quebrar. Nós temos que sim valorizar o produto nacional, não só aqui dentro, mas no mercado internacional também. Na terça-feira eu destaquei o crescimento do setor de serviços aqui no Brasil em julho agora de 2022 frente a 2021 de 6,26%, mantendo o mesmo padrão de expansão que nós havíamos observado em junho, no mês anterior a esse. E esse é um indicador bastante bom, mostra a consistência da economia brasileira nesse setor que representa mais ou menos 70% da nossa geração de riqueza. E por conta disso, especialmente, dá para projetar, dá para imaginar que ao final de 2022, o PIB brasileiro, sim, vai crescer mais de 2,5%. Eu já estou apostando, jogando minhas fichas, numa alta de pelo menos 13,5% no fechamento do PIB brasileiro desse ano. Também na terça-feira saiu a inflação dos Estados Unidos, os preços ao consumidor deles, com uma alta, pasmem, de 0,1%. E porque estava esperando uma deflação de 0,1% e teve uma inflação de 0,1%, os mercados entraram em pânico, o dólar subiu, bolsa caiu, enfim, toda aquela bagunça. E aí usei alguns minutos do Fora de Curva de terça para desmistificar esse nervosismo excessivo que realmente impacta muito mais bolsa de valores e mercado de moedas. Já na quarta-feira a animação aqui do canal diminuiu porque saiu o resultado do comércio varejista do Brasil. Uma queda superior a 4%, realmente foi acima, foi além do que esperava de resultado negativo, e isso é uma coisa bastante preocupante, especialmente porque o consumo brasileiro e até vários segmentos da indústria nacional estão padecendo em função de uma Selic a 13,75%, que gera o juro real no Brasil mais alto do mundo. Isso deve ser revertido quanto antes, porque vai pegar muito pesado, muito mal para a economia brasileira nos próximos meses, especialmente nessa área de consumo de bens duráveis. E no mesmo vídeo eu fiz um comentário de novo, muito rápido, a respeito do risco Ucrânia em função dessa ofensiva bem sucedida para recuperar os territórios perdidos anteriormente para os russos. Sim, foi uma manobra militar brilhante, mas pode trazer consequências secundárias.
A primeira que eu abordei foi realmente um desgaste do presidente russo Vladimir Putin, pode cair, mas tem outras possibilidades que são bem menos pacíficas, inclusive uma eventual decisão de o presidente russo determinar o uso de bombas nucleares táticas em cima do exército ucraniano. Seria realmente uma coisa lamentável, mas ainda possível, e que mudaria a rota da história da humanidade de uma maneira muito radical. E finalmente, no Fora de Curva de ontem, quinta-feira, eu abordei a alta do IBC-BR acima de 3% em julho agora de 2022, frente a 2021. Foi um baita resultado, especialmente impulsionado pela recuperação da atividade agrícola em julho, mas essencialmente pelo ótimo desempenho do setor de serviços, tirando aí o varejo que, por conta da alta de juros que eu já comentei, registrou uma queda bastante grande concentrada no consumo de bens duráveis. De uma maneira geral, os serviços foram muito bem, mas o resultado do BCBR poderia ser ainda muito melhor se a nossa indústria estivesse já competitiva, que não está, e retomando aquela questão do comércio varejista que está padecendo de uns juros excessivamente elevados. E também na quinta-feira, de novo, voltei ao assunto guerra entre Rússia e Ucrânia, agora abordando mais especificamente o encontro entre o presidente russo, Vladimir Putin, e o chinês, o Xi Jinping, onde fizeram uma declaração conjunta de apoio mútuo, mas muita coisa deve ter rolado nos bastidores, e é essa curiosidade que eu despertei no Fora de Curva de ontem. E agora, na sexta-feira, gente, um assunto que eu queria abordar, e é um tema preocupante. Saiu uma pesquisa do INEP dizendo que, por conta da pandemia, o percentual de crianças no segundo ano do ensino fundamental que não sabe ler praticamente dobrou em relação ao período anterior da pandemia. Isso, para ser mais objetivo, de cada 10 alunos de 7 anos, 30% não estão alfabetizados. Antes era 15%. E o que acontece? Essa deficiência de alfabetização, ela se deveu sim ao processo de contenção do fica em casa, vamos falar muito claramente, que efetivamente atrasou a educação, não só das crianças mais novas, mas as com mais idade, adolescentes, enfim, atrasou todo o processo educacional brasileiro e de várias partes do mundo. E aí temos que ter um papo reto. A questão da cognição, ou seja, o desenvolvimento do raciocínio, da inteligência, não é uma coisa que faz da noite para o dia. Todos vocês que têm alguma atividade profissional sabem que, além de aprender, nós temos que treinar, nós temos que interiorizar o conhecimento e isso demora tempo. Tem várias estimativas a respeito disso, mas um dado que me chamou a atenção, não lembro de quem é, mas fica aí sem fonte mesmo, desculpa a minha leviandade, mas é como exemplo. Parece que para se aprender devidamente alguma atividade, alguma profissão, precisa de pelo menos 5.000 horas de conhecimento. Esse processo, considerando ele verdadeiro, nos coloca o seguinte: as crianças e os adolescentes que perderam aula efetiva nos últimos 2 anos, vamos pegar 2020 e 2021 aqui no Brasil, vão de alguma forma ter que recuperar, se não todo esse tempo, pelo menos a maior parte dele, em aulas suplementares para reaver, para chegar na idade de prestar vestibular e cursar a universidade com a plena capacidade. Lógico que alguma forma de objetivar o processo didático pode aliviar um pouco essa carga horária adicional, mas não querendo botar culpados, tá, pessoal? Aconteceu, está acontecido, o que a gente tem que fazer é consertar o brinquedo que foi quebrado. E para consertar esse brinquedo, seguramente as escolas públicas e as escolas privadas vão ter que, nas séries subsequentes, aumentar a carga horária para recuperar esse período de aprendizado, de processo de aprendizado que foi perdido. Não tenho muito mais a dizer com isso, é uma questão mais para pensar do que para resolver nesse momento. Mas essas crianças que estavam com 7 anos no início da pandemia e agora estão com 9, devem chegar às portas da universidade ou ao final do ensino médio daqui a 8 anos
elas provavelmente vão ter algum tipo de retardo, algum tipo de deficiência que tem que ser compensada nesse período escolar. E eu não estou vendo muita gente pensar nisso. Talvez a partir daqui do Fora de Curva se comece a raciocinar nessa questão em termos mais responsáveis. E a última coisa mais séria, mas não muito, parece que aqueles robozinhos norte-americanos em Marte descobriram indícios de vida no planeta vermelho. Foi aquela engenhoca da NASA, o Perseverance, que descobriu que achou possível vida microbiana antiga, já morta, lá em Marte. Ainda tem que ser confirmado, vai uma nave especial para pegar essa amostra, trazer para a Terra para ser analisado, porque não tem olho tão bom, não tem telescópio tão bom que enxergue tão longe assim, mas segundo as estimativas dos próprios cientistas, essa é uma resposta que deve ser oficializada ao cabo dos próximos 10 anos. Imagina, gente, se for descoberta essa vida, mesmo microbiana em Marte, isso vai provar que a criação da vida não é uma coisa tão rara assim no universo. Imagina, um planeta do lado do outro, os dois com vida, significa que a formação desses corpos orgânicos, que podem descambar para qualquer lado, é uma coisa mais comum, mais vagabunda do que a gente imaginava. E isso muda muitos conceitos filosóficos aqui no nosso planetinha Terra. Vamos aguardar para ver, mas deve demorar um bom tempo ainda para confirmação. E agora vamos entrar na questão mais importante do Fora de Curva de hoje. Não se esqueça, agora que o bicho vai pegar mesmo, então vamos deixar o like, vamos se inscrever no canal e lembrar depois de compartilhar o vídeo. Nós sabemos, a Rainha Elizabeth nos deixou realmente uma pessoa histórica, tem muita gente criticando aqui no Brasil, culpando ela pelo colonialismo britânico que ocorre desde o século XVI, XVII. Eu não sabia pessoalmente que ela era tão velha assim, mas o que eu quero refletir com vocês é a respeito do substituto dela, o famoso Príncipe Charles, que agora com 72 anos de idade virou rei, vai começar a trabalhar. E aí temos alguns indícios de algumas coisas que vão mostrar o que vai ser esse reinado. Será que ele vai ser um estadista tão equilibrado, tão ponderado e tão respeitado como a Rainha Elizabeth? Olha, gente, eu acho que não. Vou falar baixinho. Eu acho que não, porque eu posso estar enganado. Olha só algumas coisas que já aconteceram nesses primeiros dias do rei Charles, não sei se é segundo ou terceiro, tá aqui, confirmei agora Charles III, mas o fato é que o Reino Unido, a realeza está em processo de luto por conta da rainha, e nessa batida ele tem como novo rei e visitar todos os países do Reino Unido. Inglaterra, que é onde ele vive efetivamente, Escócia, Irlanda do Norte e País de Gales. E ele estava na Irlanda do Norte, falando para os súditos dele, e ele teve que assinar um documento. E a caneta vazou na mão do cara, e é a segunda vez que isso aconteceu neste curtíssimo reinado do rei Charles III. E o cara se estressou. Eu odeio isso. Poxa, na primeira semana de trabalho ele já vociferando, já blasfemando dessa maneira. Imagina quando o expediente, quando o batente pegar mais pesado. E tem outras coisinhas a respeito do rei Charles. Como era previsto pelos interessados estudiosos da realeza, o reinado dele seria alguma coisa mais curta para ele preparar o príncipe William, que é muito bem quisto pela população britânica, para assumir o quanto antes o trono. Só que entrou leite azedo nesse mingau. Apareceu um australiano chamado Simon Durant Day, tem 56 anos, e diz que ele é filhotinho do rei Charles e mais velho que o príncipe William, então o trono tem que ser dele. E ainda mais, segundo o tal do Simon, ele é filho do rei Charles III com a sua atual esposa, então amante, a Camilla Parker. Então ele tem toda a legitimidade, pelo menos pelas leis britânicas, para dar uma rasteira no príncipezinho William e assumir o trono da Inglaterra. Imagina um australiano rei do Reino Unido. Será que essa corte vai ter cangurus? Ou aqueles jacaré enormes lá, chamam de crocodilo do mar? Então, temos muita diversão pela frente em função do que deve acontecer com a família real britânica. Lembrando, todo o respeito à rainha falecida, a Rainha Elizabeth.
Mas o que parece é que o Rei Charles chegou aqui para causar, chegou aqui para mostrar algumas bagunças. Então, já que nós não somos súditos dele, poderíamos eventualmente dar umas boas gargalhadas. Segundo falam as fofocas da corte, ele tem umas manias meio estranhas. Primeiro, ele não almoça. Toma um baita do café da manhã, deve se empanturrar que não sabe nada para almoço. Ele só usa uma marca de papel higiênico. E se vocês notarem isso aí, eu vi no Pânico na TV da Jovem Pan, fotografaram a mão do rei. E os dedos são completamente inchados e ele ganha o apelido de dedo de salsicha. Segundo alguns médicos falaram, isso é ocasionado porque o monarca não gosta de tomar água. E pior ainda, ele é um cara que até parece que trabalha bastante, segundo contam, mas nunca foi visto na mesa dele, nas refeições, sequer um ovo cozido. Qual a implicância que ele tem com esse alimento? Enfim, pessoal, vamos observar o Rei Charles, afinal de contas, ele está começando num trabalho aos 72 anos de idade, tem que passar por algum período de experiência, de aprendizado, é claro, mas parece que vai ser um período onde a discrição da Elizabeth vai dar lugar a belas histórias, belos folclores a respeito da realeza do Império Britânico. E agora, gente, para encerrar o Fora de Curva, e não se esqueça, inscrever e deixar like, depois compartilha. Mas, no encerramento do Fora de Curva dessa sexta-feira, eu tenho que contar alguma coisa muito preocupante. É uma coisa que realmente afetou meus brios, me deixou muito revoltado. Existe uma localidade lá em Taiwan chamada Tao Yuan Branch, que fica, não sei se perto de Taipei, só sei que nessa localidade tem um lar de idosos. E idosos, eu cheguei na idoseidade agora, então vamos nos respeitar, né? Nós temos que ser muito bem cuidados, não podemos ter emoções fortes, enfim. Agora é o momento de começar a baixar um pouquinho a bola, se bem que é difícil, né? Mas continuando a história. Então, nessa localidade, sabe o que fizeram com os velhinhos coitados? Resolveram distraí-los contratando uma equipe de mulheres strippers que fazem striptease. Chegou uma dessas strippers, até deu beijo na careca de um ex-militar. Imagina o sentimento que foi passar na cabeça desse idoso, gente. Se pedofilia é um crime considerado hediondo, é um crime bárbaro, de acordo com os padrões atuais da moralidade, eu acho que atentado sexual contra idosos também deveria ser. Vamos sim nos manifestar contra esse absurdo que está acontecendo em Taiwan, que a China invada lá de uma vez e acaba com essa libertinagem. Falar nisso, alguém já pesquisou esse asilo aí e pegou o endereço? Eu acho que até vou me matricular lá. Vou me arriscar, sou um idoso novo, mas nada disso, não é para ceder aos encantos das strippers, e sim para moralizar o lugar, afinal de contas sou durão, sou conservador. E assim, gente, o Fora de Curva de hoje fica por aqui. Se alguém ficou ofendido, desculpa com a brincadeira, mas é verdade, acontece isso. E deixa os velhinhos se divertir em paz. Agradeço a atenção de cada um de vocês. E de novo, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar esse vídeo com a rede de contatos e se inscrever aqui nessa bagaça no Fora de Curva. Muito obrigado pela atenção. Um baita de um final de semana para cada um de vocês. Aproveitem bem a sexta, o sábado e o domingo, porque na segunda-feira tudo começa de novo. Nós vamos ter muita encrenca, muito desafio e temos que sim estar muito energizados para enfrentar o que vem por aí. Mais uma vez, muito obrigado pela atenção, um forte abraço para cada um de vocês, um baita de um final de semana, aproveitem, até breve, tchau!